Olá, sejam todos muito bem-vindos à Fluence Podcast. Eu sou José Carlos Miranda, sócio da empresa Fluence Contabilidade. E hoje o nosso tema vai ser sobre Declaração de Imposto de Renda 2025. Um assunto bem complexo, por isso nós vamos dividir em 3 blocos. E hoje o nosso convidado para falar sobre esse assunto é o Dr. Igor. Seja bem-vindo, Dr. Igor. Que ele veio falar sobre um assunto muito relevante, que passando agora o Carnaval, quase todo mundo vai se deparar com ele, né? É a carinha do leão. Será que ele vai estar nervoso ou dessa vez ele vai estar um pouco mais calmo? Então, para conversar sobre o imposto de renda, nós vamos fazer um programa de 3 episódios. Então, a gente vai dividir esse assunto, que ele é muito denso, é um assunto que tem uma relevância muito grande, né? Então, a gente dividiu em 3 partes. Então, você vai assistir a primeira parte, já fica ligado que a gente vai ter a segunda e a terceira parte. Diante disso, eu apresento vocês o Dr. Igor, especialista em imposto de renda pessoa física. Ele é advogado, empresário contábil, então temos casado aí as 2 atividades, né, Igor, que é bem relevante para isso. Gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco mais da tua profissão. Legal, Carlos, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz com essa oportunidade. Como você disse, eu sou advogado, também sou contador, né? Fiz primeiro a faculdade de Direito, vim advogando e depois veio essa paixão aí pela contabilidade, né? E hoje um dos aspectos que eu mais desenvolvo é realmente a declaração de imposto de renda pessoa física, que é um tema do nosso assunto hoje aqui, né? Isso. E que tema, né, Igor? Um tema, né? Que as pessoas em geral não gostam, né? Mas espero que o pessoal aí veja a importância, né? Uhum. E a gente vai tentar tratar tudo de um modo mais descontraído, de um modo que as pessoas possam entender bem a importância, né, da conformidade fiscal e também ter aí benefícios, né, que podem levar a deduções. Então, convido a todos aí para assistirem e espero que todos gostem. Então, fiquem atentos às dicas para que o leão não te morda, tá? Para a gente fazer uma declaração bem tranquila, passar por esse período para que fique bem tranquila a vida, né, Igor? Para frente, mesmo, né? Cada vez mais, né, a Receita Federal tem desenvolvido mecanismos para checagens, né, que levam, provavelmente, depois a gente vai explicar melhor como que é isso, né? Mas cada vez tem sido mais importante a conformidade fiscal, que é você declarar, né, de uma forma ali real o que você realmente teve de receita, né, e ter muito cuidado nas deduções, que é o que leva, né, as pendências, a malha fiscal que a gente fala, né? Vamos começar com um assunto bem interessante e polêmico agora, né, que é a questão do PIX. Sim. PIX. Recentemente a Receita Federal, né, já estamos acompanhando isso, né? A Receita Federal lançou uma portaria dizendo que ia fiscalizar as transações acima de R$5.000. Sim. Do PIX, transações de PIX. Aí teve toda essa repercussão e eles voltaram atrás, né? Diante disso, a pergunta é assim, ó, isso é novo? Essa fiscalização é nova ou ela já tinha? Já existia, a Receita já vem fiscalizando o PIX? Na verdade, essa polêmica toda, ela foi um tanto exagerada, na minha opinião, porque já existia uma normativa há muitos anos, se não me engano, desde 2015, eu acho, eu não vou lembrar exatamente a data, mas já tem muitos anos que existe uma declaração que é conhecida como e-financeira, né? Que é uma declaração que é prestada pelas instituições bancárias sobre a movimentação. Então, já desde muitos anos, depois até a gente pode ver a data exata, mas já há muitos anos os bancos são obrigados a informar à Receita Federal todas as transações, né? E até essa regra antiga, anterior a essa normativa que saiu recentemente, ela previa acima do valor de 2.000, ou seja, um critério até menor do que agora de 5.000. Então, o que mudou, né? Foi a repercussão, porque, na verdade, essa instrução normativa ela veio para abranger também as instituições não
não tão grandes, né? Os bancos menores, vamos dizer, os bancos digitais, né? As fintechs? As fintechs, Mercado Pago, né? Os bancos conhecidos aí como bancos digitais, né? Porque antes era mais restrito aos grandes bancos, né? E aí, com toda essa polêmica do Pix, foi uma abordagem diferente que foi feito, porque, né, várias pessoas se manifestaram, principalmente nas redes sociais, dizendo assim, seu Pix vai ser monitorado. Então, se você receber um Pix, a Receita vai saber. Só que isso a Receita já sempre soube, né? A diferença foi mesmo a abordagem. Então, criou-se até quase que um pânico, né, na sociedade, assim, meu Deus, então eu vou ser monitorado, pessoas até falando assim que ia ser taxado o Pix, e, na verdade a instrução nunca, em momento nenhum, falou isso, né? O que a instrução previa? Que os bancos, né, de um modo geral, são obrigados a informar as transações através de uma declaração que o banco entrega, não é uma obrigação do cidadão, é uma obrigação dos bancos, entregar uma declaração chamada e-financeira. Né? E aí, com base nessa e-financeira, claro, a Receita faz a checagem, né? Faz o encontro ali com o que a pessoa declara. Mas, como eu falei, isso já existia há muito tempo, não é um imposto novo, né? Era só um controle novo. Mas a repercussão foi tão negativa para o governo que eles acabaram voltando atrás, né? E o curioso é que voltar atrás nesse aspecto significa voltar para aquele patamar de 2 mil e não de 5 mil. Então, se a gente pensar bem, ficou até mais gravoso, né? A gente está... Vale lembrar que a gente não está politizando o assunto, sim, né? Não. A gente está trazendo ele de uma visão técnica, né? Do que acontece realmente durante a fiscalização da Receita Federal. Então, a política fica para outro momento, né? Agora é só técnica mesmo, né? Então, tá claro, né? Já existia essa normativa, já existia essa regra, ela foi aumentada de 2 para 5, houve a polêmica, reduziu e continuou nos 2. Então, querendo ou não, continua a fiscalização, mesmo com essa revogação da portaria. Exato, continua a fiscalização. E até assim, eu sou um grande entusiasta da conformidade fiscal. Eu acho que a gente tem que ter uma correção muito grande ali nas declarações, né? Mas, por outro lado, a gente também não sabe como que vai ser o tratamento desses dados, né? Porque as pessoas, elas acabam se assustando com esse fato, mas, na verdade, assim, a gente não sabe como vai ser o tratamento pela Receita Federal de toda essa enormidade de informação que vai receber. A gente sabe que hoje a Receita usa inteligência artificial, usa várias checagens ali de encontro, né, de informações, mas o que eu quero dizer, sim, não é motivo para pânico. Se você mantém a sua contabilidade pessoal ali em dia, se você tem um controle, se você é um pequeno empresário, mas cumpre as regras, né, e a gente não está falando de regras tão complexas assim, né? Na verdade, essas normativas, elas vêm para pegar aquela pessoa que sonega imposto, que é ruim para a sociedade como um todo, né? Não é para pegar aqueles casos do pequeno empresário, do microempresário, que às vezes recebe um valor na sua conta, mas depois tem as despesas do negócio também. Então, não quer dizer que ele vai ser taxado em tudo que ele receber, né? A Receita faz esse tipo de normativa para coibir a sonegação, e principalmente a grande sonegação, né? Volumes muito grandes, lavagem de dinheiro é muito importante também, a gente esquece desse aspecto, né? Que a Receita combate muito também a lavagem de dinheiro. Então, é bom para a sociedade esse tipo de controle, por mais que a gente não goste quando a gente vê, né? Porque a gente se sente tolhido ali às vezes, mas na verdade é bom para toda a sociedade, né? Eu vejo que houve uma discussão em relação às fintechs, né, essas contas de pagamento que chamam, né, pequenos bancos, que eles não têm um controle rígido pelo Banco Central em relação à circulação, à movimentação financeira. Então, a técnica ali que vem a trazer isso é a questão do... Será que está sendo bem fiscalizado? Será que esses bancos estão controlando? Vai ter lavagem de dinheiro aí nesse meio, né? Então a gente precisa se preocupar com isso. E beleza, então acho que esse assunto ele é polêmico, mas ele é técnico e a gente trouxe essa visão técnica, né? Sim. Mas assim, voltando agora, a gente vai falar um pouco mais
nos outros episódios, porque isso daí vai vir muito na questão do MEI e daquele empresário individual que ele não tem uma formalidade de empresa. Sim. Então, a gente vai focar um pouco mais isso daí lá no segundo episódio. Vamos lá, então. O prazo, quando começa o prazo para entregar a declaração de imposto de renda? E já vou emendar aqui, quem que está obrigado? O prazo inicia com a disponibilização do programa, né, pela Receita Federal, que está previsto agora para 17 de março, porque 15 de março é sábado, né? Então, a gente imagina que vai sair dia 17 de março. E o prazo final é 31 de maio, então a Receita ela continua com essa boa prática, né, de estender, porque tradicionalmente era até abril, né, mas com a pandemia eles estenderam e isso meio que consolidou, né. Isso acaba sendo benéfico para os contadores, para aquelas pessoas que fazem a entrega, prestam esse serviço de entregar a declaração de imposto de renda para a pessoa física, né? Exato. Então você tem um prazo maior, mas isso não quer dizer que você vai já no primeiro momento estar com toda a carga, porque as pessoas acabam entregando a documentação ali nos últimos dias, né? Então a gente tem que... É interessante a gente falar isso para os nossos ouvintes, que a preparação do documento... Sim. Ela é super importante para que você faça um bom trabalho. Exato, isso é muito importante. A pessoa tem que, ao longo do ano, né, a gente recomenda a pessoa ter uma pasta, seja ela física ou digital, mas ter uma pasta que ela vai armazenando, né, toda a documentação. Então, por exemplo, vender um imóvel, comprou um carro, já guarda aquela documentação, porque senão no ano seguinte, né, vamos supor, a pessoa comprou um carro novo em janeiro, ela só vai declarar aquilo no mês de março, abril ou maio do ano seguinte, né? Porque a declaração ela é sempre referente ao ano base anterior, né? Então, se a pessoa não guardar isso, no momento da declaração ela vai, nossa, eu comprei aquele carro, agora eu tenho que ir atrás, eu não me lembro mais quanto que foi. Então, a gente recomenda assim que a pessoa vá guardando, né, documentação de todas as transações que ela faz ao longo do ano. E já no início, logo que é disponibilizado, né, pelos bancos, já ir salvando os informes de rendimento dos bancos, né? Quando receber das empresas, se for um trabalho assalariado, ela vai receber o informe de rendimentos também das fontes pagadoras, que nada mais são do que as empresas, né? Também salvando tudo isso e nos trazer da forma mais organizada possível, né? Claro que também faz parte do nosso trabalho essa seleção, ver o que realmente interessa, o que às vezes não é objeto ali da declaração, mas quanto mais organizado vier, né, é melhor para todo mundo, né? E não deixar para a última hora, né? Também. Quanto mais antecipado, mais você consegue trabalhar e dar atenção para aquela declaração, né? Porque entrega no último momento, você não consegue avaliar completo. Aí você não, de repente, aquela forma tributária de entregar, você acaba não sabendo se é melhor ou não, né? Exato. Eu estou com a pauta aqui. Vamos lá, então, quem deve declarar? Sim. A Receita todo ano ela edita, né, as normas, mas não costuma mudar. Esse ano, precisa declarar quem teve, rendimentos tributáveis no ano de 2024 acima do valor de R$ 30.639,90. Esse é o valor bruto, né? Então é aquele valor que aparece lá no informe de rendimento. Se for superior a isso, é obrigado a declarar, né? Também tem outros critérios, rendimentos isentos acima de 200 mil. O que seria o rendimento isento? Indenizações, seguros, herança, né? Bem comum, a pessoa recebe uma herança, tem que declarar também. Se ela vendeu algum bem, né, um bem imóvel que teve ganho de capital, também precisa declarar. Até aqui é interessante, mesmo que a pessoa tenha usado aquele benefício, depois a gente pode detalhar melhor, mas existem alguns benefícios que geram isenções do imposto de renda sobre ganho de capital. Mesmo a pessoa tendo direito a essa isenção, ela precisa declarar para comprovar vamos dizer assim, juntar esse demonstrativo na declaração, né? Operações em bolsa de valores, né, acima de 40 mil. Valores de venda, né, a gente não está falando que a pessoa tenha lucro acima de 40 mil, a gente está falando de operações acima de 40 mil. Receita bruta em atividade rural, posse ou propriedade de bens, né, isso aqui é interessante. O simples fato de você ter bens
imóveis, móveis, carros, né, enfim, acima de 800 mil já obriga a declarar, mesmo que você não tenha rendimento no ano, né? Quem é novo residente no Brasil, pessoa que veio do exterior, né, precisa fazer essa declaração, digamos, de abertura aí, né? Basicamente seria isso. E outra coisa interessante que eu sempre oriento os clientes é assim, na minha visão, isso é uma opinião pessoal, né? Mesmo que a pessoa não se enquadre em nenhum desses itens, às vezes é interessante ela manter esse hábito de apresentar a declaração para manter um histórico, né? Porque às vezes acontece assim, a pessoa não é obrigada, deixa de declarar, de repente vende um imóvel, a gente não tem nem informação, não sabe, às vezes faz anos que a pessoa não declara. Então, a gente recomenda aí essa cautela, né? A gente vê que são critérios bem abrangentes, né? Até tinha uma época, era curioso, né, que era considerado um fator, assim, descontraindo um pouco agora, né, mas era considerado um fator, assim, de presunção de riqueza você declarar imposto de renda, né? Eu falava, nossa, agora eu estou importante, eu estou declarando imposto de renda. E hoje a gente vê que isso tem caído, porque esse valor bruto de 30 mil no ano aqui é um salário líquido aí de pouco mais de R$2.000, então pega muita gente, né? Então dificilmente a pessoa vai ser realmente isenta de apresentar imposto de renda, né? E tem alguma novidade assim que os nossos ouvintes precisam ficar atento esse ano, se não a declaração que vai ser feita agora, mas durante o curso do ano? Porque tem alguma questão da área da saúde, né? Tem uma mudança significativa da área da saúde. Qual mudança que aconteceu, que está na jogada? A gente teve a edição agora de uma instrução da Receita bem importante para essa questão de deduções de despesas médicas, né? Porque todo mundo está acostumado, né? Se é uma clínica médica, se é um hospital, é a nota fiscal, não tem como fugir disso. Mas o prestador pessoa física, né? O médico, dentista, psicólogo, ele costuma dar aquele recibo simples, né? Então a gente sempre orientava, olha, se é prestador pessoa física, você pode pegar o recibo simples, mas você tem que tomar o cuidado que conste o CPF do profissional e o órgão, por exemplo, CRM, né, o órgão de classe ali desse profissional. Só que isso esse ano mudou, né? Esse ano já não é mais possível você ter esse recibo simples físico, né? Tem uma instrução recente aí da Receita que determina ao profissional da área da saúde que preenche um recibo dentro do ECAC ali, que é o sistema informático ali da Receita Federal, né? Com a senha GOV desse profissional, ele entra lá, né? Isso é uma atribuição do profissional, né? Não do contribuinte. Ele entra lá e faz um recibo que a gente chama de Receita Saúde, né? Ele faz esse recibo, né, eletrônico, né? Fornece ali, se a pessoa quiser, fornece uma cópia, mas o importante é que ele já fica lá na base da Receita, né? Até para cálculo dos impostos do profissional, né? E ele serve também pro contribuinte declarar essa despesa. Né? Nessa declaração desse ano, como ela é referente a 2024, ainda vai ser permitido esse recibo simples, né? Esse recibo físico. Mas a partir das despesas agora de 2025, que vão ser usadas lá na declaração do ano que vem, 2026, já não será mais aceito esse recibo físico, né? É só mesmo esse recibo feito dentro ali do sistema da Receita. A grande intenção, né, da Receita Federal foi reduzir a malha fiscal, porque é um dos grandes motivos, né, da declaração cair na malha. O que é a malha, né? É importante. A gente fala às vezes o jargão e não explica, né? A gente vai falar sobre a malha um pouco mais para frente. Tá. Agora eu queria frisar essa importância de quando você for no médico, né? Quando for na área da saúde ali, que ela é dedutível de imposto de renda, então peça esse recibo eletrônico. Sim, tem que ser. Né? Então, só vai ter impacto na declaração do ano que vem, mas é referente aos fatos acontecidos desse ano. Exato. Então, vá no médico, pega esse recibo eletrônico, né? Já pede pro médico para ele preencher na hora. Ou pede para a secretária dele preencher. Não saia da clínica sem esse recibo. Exato. Porque depois não tem como voltar, né? Você acaba perdendo aquela dedução que você poderia ser utilizada lá na frente. O que acontece na prática, né? É muito comum, no momento que a pessoa vai fazer a declaração, ela lembra que foi no médico no ano passado, e aí vai atrás do médico e fala, eu não pedi na hora, eu quero o recibo agora.
né? Como era físico, os médicos acabavam, muitos deles fazendo, né? Fazia lá o recibo na hora, punha a data da consulta, mas emitia agora, por exemplo, uma consulta lá de julho de 2024, vamos supor, né? Isso hoje não vai mais ser possível, porque ele vai ter que emitir dentro do sistema e ele vai ter uma data limite ali, né? Ele não vai conseguir emitir, ele até consegue emitir com data posterior, mas aí já vai sair para o ano corrente, não mais para o ano passado, né? Então, realmente, é essa orientação mesmo, né? Ficar atento, né? Ficar atento na hora da consulta, não sair do consultório sem o teu recibo ali. Sem o recibo, né? Senão depois você fica sem. Fica sem daí. E, bom, quais são as consequências, olha só, quais são as consequências daquela pessoa que não entrega e ela era obrigada a entregar? A principal consequência nós temos dois aspectos, né? O que geralmente acontece? A pessoa não declara. Aí ela vai ter algum problema no CPF, ele vai sair lá como pendente de regularização, né? A nomenclatura ali que a Receita usa quando a gente sabe que, na verdade, é omissão de declaração, ele aparece ali pendente de regularização. Isso gera uma série de dificuldades, né? Eu já tive casos de pessoas chegarem lá no meu escritório desesperadas porque foram na farmácia do cidadão lá retirar um medicamento e não conseguiram porque o CPF está bloqueado. Então, se você não entregar a declaração e estiver obrigado, o teu CPF é bloqueado. Você acaba como se fosse suspenso, assim. Até você regularizar, você não pode fazer mais compras e vendas, de repente crédito no banco, alguma coisa assim, né? Isso, gera uma série de problemas, né? Eu dei esse exemplo da farmácia do cidadão, tem questão de passaporte, né? Se não me engano também, às vezes acontece, vai tirar passaporte, não consegue porque o CPF está como se estivesse bloqueado, suspenso, né? Crédito, né? Vai fazer uma análise de crédito no banco, não passa, por quê? Porque é o CPF. Então, é uma série de inconvenientes, né, de problemas que surgem aí por conta dessa falta de entrega. E aí é necessário regularizar. No momento da regularização tem uma multa, né, por atraso na entrega da declaração, que é no mínimo R$ 165, se não me engano, 74 centavos. Até 20% do imposto devido. Então, se for apurado um imposto na declaração, a multa pode chegar até 20% do imposto. Então, é uma multa alta, né, a gente considera uma multa alta. E enquanto não fizer essa entrega da declaração, não libera o CPF, né? E é até interessante falar o seguinte, mesmo que a pessoa tenha direito à restituição, tem gente que pensa assim, mas eu ia ter restituição, então o fato de eu não ter entregue não gerou um prejuízo, gerou até um benefício para o governo, né? Porque não me pagou a restituição. Mas não, são coisas distintas, né? Uma coisa é a obrigação de entrega da declaração, outra é ter ou não imposto devido na declaração. O simples fato de eu não entregar já gera essa consequência. Até a gente percebe assim, né, no dia a dia, que quando a pessoa não entrega a declaração de imposto de renda dela, mesmo que ela, né, sou isento, não entrego a minha declaração. Mas em determinado momento eu preciso fazer um comprovante, né, eu tenho que apresentar um comprovante de renda. Eu tenho que vou fazer uma análise de crédito no banco, preciso financiar meu carro, preciso financiar minha casa, alguma coisa, vou financiar o carnê na Casas Bahia, né? Sim, sim. Então, daí eu vou precisar para apresentar um comprovante de rendimento. E se você não entrega a declaração de imposto de renda, você fica sem esse comprovante, né? Porque esse é um documento obrigatório para isso, né? Sim, tem sido cada vez mais exigido, né? Nos bancos, no crediário, até para visto americano, né? O consulado tem pedido declaração do imposto de renda, então é algo muito importante mesmo. Então, mesmo que você não tenha a obrigatoriedade, a sugestão é que faça a declaração de imposto de renda? É que faça. É aquela questão que eu comentei há pouco, né? Do histórico, né? Para manter um histórico de bens, né? Para manter ali um documento fiscal, né, da pessoa física, né, é interessante continuar, ainda que não seja obrigado. Nós vamos dar uma pausa agora, Igor, então, da nossa conversa, tomar um café, né? Ótimo. Para a gente separar esses assuntos, que como eu expliquei no começo, ele é denso, né? Então ele tem muita informação. Então a gente fez essa introdução agora e o próximo episódio eu convido vocês a assistirem, porque a gente vai falar sobre os erros comuns
aquele erro que a pessoa comete ao preencher a sua declaração de imposto de renda e já vai para a malha fina. Então, se você quer evitar esses erros, até erros básicos, né? Sim. Quer evitar esse erro, então assista a próxima edição, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então convidamos a todos para o próximo episódio, onde nós vamos explorar a questão dos erros na declaração.